Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais esconderam o segredo de que minha irmã me traiu com meu marido, mas na festa do bebê, meu presente desencadeia uma onda de violência descontrolada contra eles. Olá! Talvez começar com uma introdução e uma breve explicação sobre minha família seja o melhor. Eu sou a Rei e acabo de receber a revelação mais impactante da minha vida. Mas antes de entrar nisso, deixem-me contar um pouco sobre minha família. Olhem, eu sempre soube que não era a favorita. Ninguém nunca me disse isso diretamente, mas eu sentia nos ossos. É a maneira como seus pais olham para você, em comparação com seu irmão. É a forma como falam com você, como sempre escolhem eles em momentos grandes e pequenos. Minha irmã, Lisa, sempre foi a filha de ouro, a que não podia cometer erros, a que recebia todo o amor e atenção enquanto eu observava das sombras. Crescer deixou isso ainda mais claro. Se Lisa tirava uma boa nota, eles a penduravam na parede. Se eu tirava uma boa nota, me davam um breve sorriso antes de voltar a falar dos feitos de Lisa. Eu era sua sombra. Mas apesar de tudo, nunca a odiei. Claro, eu me ressentia pelo fato de que meus pais a colocavam em um pedestal, mas ela era minha irmã, e eu a amava. Naquela época, ela não tinha culpa do fato de que nossos pais nos tratavam de forma diferente. Achei que isso seria suficiente, que embora as coisas não fossem justas na infância, quando fossemos adultos, encontraríamos nosso lugar e nossa relação se equilibraria. Mas eu estava terrivelmente enganada. Tudo desmoronou há 2 dias. Era para ser uma noite feliz. Meus pais nos convidaram para jantar, para comemorar a gravidez de Lisa. Eu realmente estava feliz por ela. Ela e seu marido, quem estavam tentando há algum tempo, e eu sabia o quanto significava para ela começar, vocês sabem, uma família juntos. Então, eu fui, apesar do nó no estômago que sempre sinto quando estou perto da minha família. É um lembrete constante de que não sou suficiente, de que sempre sou a segunda em comparação com Lisa. Meu marido estava ao meu lado, como tem estado nos últimos 5 anos. Ele sabia o quão complicada era minha relação com minha família e sempre foi meu apoio, a única pessoa que me fazia sentir vista. Ou pelo menos, era o que eu achava. O jantar foi bom, normal. Estávamos todos ao redor da mesa, rindo e celebrando a notícia de Lisa. Meus pais, como esperado, estavam radiantes de orgulho, falando maravilhas sobre a gravidez de Lisa, como se ela tivesse inventado a maternidade. Mas isso não me surpreendeu. Sorri e a felicitei, fingindo que tudo estava bem. Foi depois, quando ouvi meus pais falando, que todo o meu mundo desmoronou. Após o jantar, pedi licença para ir ao banheiro. Na volta, passei perto da cozinha e ouvi meus pais sussurrando. Eu deveria ter continuado andando, mas algo no tom baixo deles me fez parar, e foi então que eu os ouvi. Minha mãe dizia que nunca me contariam nada sobre o erro de Lisa. No início eu estava confusa, perguntando-me de que erro eles estavam falando. Mas então, a resposta à minha pergunta veio como um tapa na cara. Eles estavam falando sobre como Lisa tinha dormido com Ben, meu marido. Aparentemente aconteceu há alguns meses, e eles decidiram não me contar para proteger Lisa, porque ela era a filha preciosa deles e não merecia ver sua imagem manchada. Eles classificaram isso como um simples erro, um lapso de julgamento, algo pelo qual ela deveria ser perdoada, porque, segundo eles, o importante era que ela tivesse conseguido engravidar. Fiquei ali congelada, sem conseguir me mexer, sem conseguir respirar. As paredes pareciam se fechar ao meu redor. Minha mente se encheu de incredulidade, traição, raiva. Meu marido, meu companheiro, o homem em quem confiei toda a minha vida, era um traidor. E não com qualquer pessoa, mas com minha própria irmã. E pior ainda, meus pais sabiam. Eles mantiveram isso em segredo, escolhendo proteger Lisa em vez de me dizer a verdade. Eles a escolheram de novo, em vez de mim. Foi como se todos aqueles anos me sentindo inferior, de alguma forma se validassem. Eles tomaram sua decisão, e essa decisão não foi eu. Nem me lembro como saí daquela casa naquela noite. Vagamente lembro de murmurar algo sobre não estar me sentindo bem e que precisava ir para casa. Não consegui enfrentá-los, nenhum deles, nem meus pais, nem Lisa, muito menos Ben. Então, simplesmente fui embora. Entrei no carro e dirigi, mas não lembro para onde fui. Só precisava estar longe deles, longe da realidade do que acabará de descobrir. Senti como se toda a minha vida fosse uma piada ou algo que não tinha mais sentido. Era como se eu estivesse caindo no vazio, e nada pudesse parar minha queda. Já se passaram 2 dias, e ainda não consigo processar isso. Não confrontei ninguém. Mal falei com Ben desde aquela noite. Ele continua me perguntando o que está acontecendo, porque estou tão distante, mas não consigo olhar em seus olhos, muito menos falar com ele. Cada vez que o vejo, só consigo pensar nele com ela, minha irmã. Como ele pôde fazer isso comigo? Como ela pôde fazer isso? E como meus pais puderam esconder isso? Como se não fosse importante? Como se eu não fosse nada?
Não paro de relembrar aquela conversa na minha cabeça, ouvindo meus pais dizerem que o erro de Lisa não deveria arruinar sua vida, que foi apenas um deslize. Mas e a minha vida? E o meu casamento? Isso não conta? Eu não conto. Sinto que fui apagada como se fosse um personagem secundário em uma história que deveria ser minha, mas de alguma forma sempre acaba sendo sobre Lisa. Não importa o que ela faça, não importa o quanto me machuque, eles sempre a protegerão. E aqui estou eu, juntando os pedaços, tentando encontrar uma maneira de seguir em frente, quando tudo que eu achava que conhecia está de cabeça para baixo. Eu realmente não sei o que fazer. Não sei se devo confrontar bem e exigir a verdade ou se devo falar com meus pais e dizer o quanto eles me magoaram. Não sei com quem falar primeiro, nem mesmo se tenho forças para enfrentar Lisa. A ideia de falar com ela e ouvir qualquer desculpa que ela possa ter para ter me traído me revira o estômago. Mas não posso continuar vivendo assim, fingindo que tudo está bem quando não está. Não posso manter esse segredo dentro de mim, deixando que envenene cada pensamento, cada momento. Parte de mim quer gritar com todos eles, dizer o quanto me machucaram e o quanto destruíram. Mas outra parte só quer ir embora, deixá-los para trás e nunca mais olhar para trás. Não sei qual parte devo ouvir, nem mesmo se existe uma escolha certa aqui. Tudo que sei é que me sinto completamente quebrada e não sei como juntar os pedaços. Passei toda a minha vida sentindo que não sou suficiente, que não importo, e agora, depois de tudo isso, parece que isso foi confirmado. Meus pais deixaram claro que Lisa sempre será a prioridade, não importa o que ela faça ou a quem machuque. Mas onde isso me deixa? Como sigo em frente sabendo que as pessoas que deveriam me amar e proteger escolheram outra pessoa uma e outra vez? Não tenho respostas. Quem me dera tê-las? Quem me dera saber o que fazer, como consertar isso ou ao menos como seguir em frente? Mas neste momento, tudo o que sinto é traição e uma dor esmagadora. E eu nem sei como fazer isso parar. É por isso que estou aqui realmente escrevendo esta publicação, esperando que alguém, qualquer pessoa, me diga o que fazer, porque sinto que estou desmoronando e não sei como parar. Sei que visto de fora é fácil dar uma opinião, e é isso que busco, mas vendo de dentro tudo parece esmagador. Atualização 1. Já se passaram mais de 2 semanas desde a minha publicação original. Tive tempo para pensar, sentir e planejar. No começo estava paralisada pela dor, pela confusão e pela traição, mas agora aquela sensação de entorpecimento se dissipou e foi substituída por algo frio, afiado e muito mais perigoso. No início pensei em confrontar bem Lisa e meus pais, acreditando que isso poderia me dar algum tipo de fechamento. Porém, decidi algo completamente diferente. Sim, eu os confrontarei, mas não para gritar, chorar ou pedir explicações. Em vez disso, quero que sintam a mesma dor na qual tenho me afogado. Quero vingança. Estou decidida a fazer cair sobre eles a maior vingança possível, dentro dos limites da lei. Nos últimos dias tenho sido meticulosa, paciente. Eles pensam que eu não sei de nada, que sou apenas aquela filha e esposa de segunda categoria que simplesmente sorri e segue o jogo. Pois bem, que continuem pensando isso porque enquanto isso estive trabalhando em silêncio, encontrando provas para corroborar tudo o que ouvi naquela noite. A traição sempre deixa rastros, mesmo quando os traidores acham que cobriram bem as suas pegadas. E estou decidida a encontrar cada último detalhe que acreditavam estar escondido. Primeiro, deixe-me contar sobre o chá de bebê. Sim, vai haver uma festa para o bebê. Poucos dias após a minha última publicação, minha mãe me ligou com aquele tom alegre de sempre, fingindo que nada havia acontecido, como se ela não tivesse feito parte dessa grande traição. Ela queria saber se eu organizaria o chá de bebê para Lisa, afinal, para minha família sou praticamente uma empregada, e posso me encarregar disso. Provavelmente, se estivéssemos em uma situação inversa, ela jamais pediria para Lisa organizar algo assim. Ela queria que eu celebrasse a mesma pessoa que destruiu o meu casamento e a minha vida. A audácia dela me deixou sem palavras por um momento, mas logo percebi que poderia usar isso a meu favor. Poderia ser a oportunidade perfeita para preparar o cenário para o que está por vir. Claro que aceitei. Disse que sim, certificando-me de que minha voz não revelasse em absoluto minhas verdadeiras intenções. Ela estava tão satisfeita, quase eufórica. Lisa vai ficar tão feliz, disse ela, sorrindo ao telefone, sem imaginar que a felicidade de Lisa logo se tornaria outra coisa. Mas antes de fazer meu movimento, preciso reunir tudo o que puder. Tornei-me quase obcecada por descobrir cada segredo, cada mensagem e cada prova que mostre exatamente o que fizeram comigo. À noite, enquanto Ben dorme, verifico o telefone dele, seu laptop, até os backups antigos. No começo não tinha certeza se encontraria algo, talvez tivessem sido cuidadosos o suficiente para apagar as evidências. Mas as pessoas sempre se descuidam quando acham que estão em vantagem. A primeira prova veio em forma de uma pasta oculta no celular dele.
Ele pensou que foi inteligente ao dar um nome inofensivo à pasta, mas eu o conheço bem demais. Lá dentro havia fotos dele com Lisa. E não foi só uma vez, mas um caso elaborado. Algumas fotos pareciam inocentes à primeira vista, mas outras, bem, deixavam claro o que havia acontecido entre eles. Meu estômago se revirou ao vê-las, mas não parei. Nas noites seguintes continuei investigando mensagens de texto, e-mails e mensagens antigas nas redes sociais. Encontrei mensagens entre Lisa e Ben, algumas de meses atrás, falando sobre o quanto tinham sido cuidadosos para que eu não descobrisse. As palavras doíam, mas também me alimentavam. Eles falavam de tudo com tanta naturalidade, como se eu não passasse de um obstáculo no caminho deles. Mas o verdadeiro golpe veio quando encontrei mensagens entre meus pais e Lisa, especialmente da minha mãe. Ela estava ativamente ajudando a manter tudo em segredo. Havia conversas sobre como o rei não precisa saber, e sobre a importância de proteger a imagem de Lisa. Lisa enviava capturas dessas mensagens para Ben, garantindo que nossos pais estavam do lado deles e que não precisavam se preocupar comigo. Senti náuseas ao ler aquilo. Eles não se importaram com o fato de eu ser a filha deles. Tudo o que importava para eles era a reputação de Lisa. Salvei tudo, cada foto, cada mensagem, cada prova. Agora está tudo cuidadosamente armazenado no meu dispositivo. Fiz cópias de segurança para garantir que nada se perca. Não vou me precipitar. Vou esperar o momento certo para agir. Talvez no chá de bebê, talvez depois, mas vou garantir que quando tudo desmoronar, desmorone com força. Eles não saberão o que os atingiu. Atualização 2. Passou-se aproximadamente uma semana desde a minha última atualização, e há muito que preciso compartilhar, embora eu não saiba por onde começar. Os acontecimentos de ontem parecem ter se desenrolado em um sonho, ou talvez em um pesadelo, dependendo de quem você perguntar. Passei o dia no chá de bebê de Lisa, interpretando o papel da anfitriã perfeita, enquanto ocultava a tempestade que se formava dentro de mim. A fachada estava cuidadosamente construída, eu era a irmã solidária, a filha alegre e a esposa obediente. Todos estavam lá, e família, amigos e o marido de Lisa, sem saber a tempestade que estava prestes a se abater sobre eles. A celebração foi um evento elaborado, e minha mãe, como esperado, estava praticamente transbordando de orgulho, garantindo que tudo estivesse perfeito para a querida Lisa. Meus pais não faziam ideia de que o verdadeiro presente estava por chegar, e vinha de mim. Era um presente que destruiria o mundo que todos eles haviam construído tão cuidadosamente. Estava ciente de que meu coração batia acelerado, sentia o pulso, mas não de emoção, e sim pela antecipação do caos que estava prestes a desatar. Conforme o dia avançava, envolvi-me em conversas leves, ri das piadas sem graça e organizei os vários presentes para o bebê empilhados na mesa. O tempo todo, estava intensamente consciente da bomba relógio que estava prestes a explodir. Podia ver Lisa desfrutando da atenção. Sua felicidade não duraria muito tempo. Quanto mais ela pensasse que havia escapado ilesa, melhor seria para minha vingança. O momento chegou quando cortaram o bolo. Todos aplaudiram e a parabenizaram, e senti meu pulso acelerar ainda mais enquanto me preparava para dar a Lisa seu presente especial. Disse a todos que o presente vinha do coração, mas no fundo eu sabia que vinha das profundezas da minha dor. Levantei-me para me dirigir a todos, e o barulho na sala cessou abruptamente. Lisa olhou para mim com um sorriso brilhante, visivelmente emocionada enquanto eu tirava a caixa lindamente embrulhada. Esforcei-me na apresentação com um papel de presente requintado, um laço luxuoso, tudo projetado para criar uma sensação de antecipação e parecer um presente muito especial. O que de fato era. Todos se reuniram ao redor de Lisa para ver melhor enquanto ela começava a desembrulhá-lo. Dentro havia fotos impressas, imagens chocantes que a mostravam com Ben em situações muito comprometedoras. Momentos íntimos capturados no tempo, dessas fotos que você não quer que sua família veja. Escolhi cuidadosamente as imagens mais incriminadoras, aquelas que revelavam sua traição com uma clareza que não deixava margem para interpretações. A expressão de Lisa mudou de empolgação para confusão e depois para horror, à medida que absorvia o conteúdo da caixa. O clima da sala mudou quando as pessoas perceberam o que estava acontecendo e o que as fotos implicavam para todos, para Lisa, para mim, para o meu marido. Mas eu não tinha terminado. Enquanto todos começavam a murmurar e fazer perguntas a mim ou a Lisa, revelei algumas cortinas decorativas que exibiam as mesmas imagens ampliadas em grande formato. A verdade agora estava exposta a todos, uma galeria de traição que mostrava o romance que havia destruído minha vida. O rosto de Lisa ficou pálido, o sangue abandonou suas bochechas, deixando-a com um aspecto fantasmagórico.
Meus pais, tentaram intervir, mas eu não permitiria que me silenciassem. Respirei fundo e deixei as palavras fluírem, revelando toda a aventura, detalhando como haviam ajudado a encobrir tudo e como fingiam que estava tudo bem, enquanto Lisa me traía com meu marido. O marido de Lisa, completamente em choque, saiu da sala furioso, gritando que ela era uma traidora e que não conseguia entender como ela podia fazer tudo aquilo. Provavelmente era a mesma sensação que senti ao descobrir todo esse absurdo. Meus pais ficaram sem palavras, incapazes de defender sua filha de ouro dessa vez. O mundo que eles construíram em torno de Lisa desmoronava, peça por peça, enquanto eu revelava o caos que havia orquestrado. Enquanto estava ali no meio da multidão, senti algo estranho, uma sensação de libertação que me invadia. Algumas pessoas se aproximaram de mim para tentar me consolar, mas naquele momento eu não precisava de nada disso. Eu já tinha feito o que tinha que fazer. Então, peguei minhas coisas e fui embora. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização, e acho que a poeira baixou o suficiente para que eu possa contar as consequências da minha surpresa na festa para todos os envolvidos na traição. Na noite em que revelei tudo, saí da festa assim que terminei de mostrar as provas. Não tinha vontade de falar com ninguém, muito menos de encarar as reações daqueles que até então eram minha família. Não soube de nada do que aconteceu depois até que a amiga de Lisa, ou melhor, sua ex-amiga, entrou em contato comigo alguns dias depois para me fazer algumas perguntas. Ela, uma das pessoas mais próximas de Lisa, começou a conversa com um tom que variava entre a incredulidade e o desgosto. Me disse que depois do que eu revelei, abriu os olhos para a verdadeira personalidade de Lisa. Nas palavras dela, se Lisa foi capaz de trair a própria irmã com o marido, que garantia tinha de que ela não faria o mesmo com o dela? A traição que ela presenciou na festa havia plantado uma dúvida profunda, e ela se sentia incapaz de continuar a amizade com alguém assim. Durante nossa conversa, ela me pediu conselhos para investigar o próprio marido e garantir que ele também não estivesse traindo-a. Eu sugeri que ela verificasse bem as redes sociais dele, as mensagens de texto e qualquer conversa suspeita no celular do marido. Além disso, deixei claro que se ela descobrisse algo importante, eu gostaria que me contasse, já que sei que muitos de vocês também estariam curiosos. Mas isso não foi tudo que ela compartilhou. Aparentemente, após a minha saída da festa, o local se transformou em um verdadeiro campo de batalha. A família do marido de Lisa estava lá e, ao entender a situação, uma onda de gritos e acusações tomou conta do ambiente. Os pais do marido de Lisa estavam tão furiosos quanto decepcionados, e começaram a dizer coisas terríveis para ela, palavras duras e desdenhosas pelo que havia feito. Meu pai, com a pouca dignidade que lhe restava, tentou intervir para defender sua filha, argumentando que Lisa estava grávida e que eles não deveriam falar com ela daquela forma. Mas o pai do marido de Lisa não estava disposto a aliviar nas palavras e respondeu que sua querida filha não passava de uma mulher vulgar de Babilônia. Digamos que ele usou um termo bem mais rude. Esse comentário foi como uma adaga para meu pai, que avançou para cima do sogro de Lisa com a intenção de resolver o assunto fisicamente. Contudo, não se deu bem. O pai do marido de Lisa lhe acertou um golpe tão forte que ele caiu no chão em um só movimento. Não chegou a perder a consciência, mas ficou ali, sem tentar se levantar novamente, talvez por vergonha ou por medo de receber outro golpe. E não foram só os homens que estavam dispostos a brigar. A mãe do marido de Lisa, enfurecida com toda a situação, começou a insultar minha mãe. E minha mãe não ficou para trás, chamando o sogro de Lisa de gorila, por ter batido no meu pai, o que provocou que a outra mulher partisse para cima dela. A cena foi brutal. Me contaram que a sogra de Lisa puxou o cabelo da minha mãe com tanta força que precisaram separá-las. Minha mãe acabou perdendo um tufo de cabelo, e alguém até comentou que talvez fosse hora de ela considerar uma peruca. Alguns dos convidados tentaram interromper a briga, conseguindo acalmar as coisas antes que ficassem ainda mais graves. Admito que no fundo, sinto um pouco de arrependimento por não ter ficado na festa para ver o desfecho do meu presente. É uma sensação parecida com a de faltar à escola e acabar perdendo o dia mais interessante do ano. Mas apesar da curiosidade, sei que fiz o certo. Eu me retirei para manter minha própria paz mental e para não me deixar envolver na vergonha e no caos. Surpreendentemente, Lisa saiu fisicamente ilesa de toda essa situação, não porque não merecesse, mas porque estava grávida e todos os presentes, até mesmo os mais furiosos, tiveram controle suficiente para não atacá-la fisicamente. Embora haja uma grande chance de o bebê ser do meu ex-marido, não é culpa dessa criança que sua mãe seja uma pessoa tão traiçoeira e sem escrúpulos. Quanto ao meu ex-marido, ou melhor, ao meu quase ex-marido, as coisas avançaram bem. Entreguei-lhe os papéis do divórcio assim que pude organizá-los. Ele não recebeu nenhuma surra na festa, pois acho que teve senso suficiente para não dizer nada e tentou se fazer invisível no meio da multidão.
Manteve-se em silêncio com a cabeça baixa como se quisesse passar despercebido. Pelo visto, essa estratégia deu certo, pois ele conseguiu evitar o soco do sogro de Lisa, que ele certamente merecia mais do que qualquer outro. Mais tarde, quando chegou em casa, encontrou todas as suas coisas espalhadas pelo jardim. Não deixei nenhuma de suas coisas dentro de casa. Estava tudo no gramado, esperando que ele entendesse o recado. Ele não disse uma palavra sequer, nem bateu na porta para falar comigo, simplesmente recolheu suas coisas e foi embora. Ao menos entendeu a indireta, e agora estamos aguardando o que acontecerá com a casa, uma vez que o divórcio seja finalizado. Nas últimas 2 semanas, nem minha irmã, nem minha família tentaram entrar em contato comigo, nem para me pedir desculpas, nem para me insultar, o que não me surpreende. Embora eu tenha sido a mais prejudicada, depois do rosto do meu pai, é claro, nessa situação, não há vergonha ou arrependimento suficiente neles para que se aproximem e peçam perdão. Isso confirma o que sempre suspeitei. Para eles, Lisa sempre será a prioridade, não importa o que aconteça. Essa traição e humilhação pública, embora catastrófica, parece não ser suficiente para fazê-los mudar. Passei toda a minha vida tentando encontrar um lugar na minha família, buscando ser vista e valorizada, mas esses eventos me mostraram que isso nunca acontecerá. Não importa o quanto me machuquem ou traiam minha confiança, para eles, sempre serei a filha que podem ignorar. Atualização 4. Adoro aquela frase que diz que todos têm um plano até receberem um soco no rosto. E foi exatamente isso que aconteceu com o meu ex-marido. Mas antes de me adiantar, deixem-me contar como foram os últimos meses. A ex-amiga da minha irmã, a quem ajudei com a investigação, descobriu que seu marido também a estava traindo com minha irmã. E como vocês devem imaginar, ela o confrontou imediatamente. No meio da discussão, a amiga mencionou que meu ex-marido também estava envolvido em toda essa trama. E o que fez o marido dela? Sem dizer nada, ele foi direto para a casa da minha irmã, onde ela estava morando com meu ex, porque ambos acreditavam que o bebê era dele. O que se seguiu foi o melhor que poderia ter acontecido. O homem deu um soco direto no rosto do meu ex. Assim, embora ele tenha conseguido evitar um soco na festa, acabou recebendo o que merecia. Obviamente, meu ex decidiu processá-lo pelo golpe, embora eu não tenha certeza do que aconteceu com essa questão legal, nem me interesso muito para ser sincera. Quanto à relação de minha irmã, o marido dela se mudou assim que soube de toda a situação e pediu o divórcio imediatamente. Esse divórcio ainda não foi finalizado, provavelmente porque há uma criança envolvida, e esses processos costumam ser mais longos. Meu próprio divórcio, em contrapartida, foi concluído há cerca de 1 mês. Para quem tinha dúvidas sobre os bens, a casa que compartilhávamos foi vendida e dividimos o dinheiro em partes iguais. Nenhum de nós precisa pagar pensão ao outro e como não temos filhos, tudo foi mais simples. Acho que o fato de meu divórcio ter sido resolvido rapidamente só fez com que o caos em torno da minha irmã parecesse ainda mais eterno e desordenado. Voltando ao meu ex-marido, ao receber aquele soco no rosto, ele também recebeu um golpe emocional ao descobrir que talvez não fosse o pai do bebê da minha irmã. Em uma reviravolta irônica do destino, ele também decidiu se mudar da casa dela, incapaz de suportar a ideia de que ela o havia traído. Essa é a parte que me faz rir, embora também me faça questionar a lógica da infidelidade em pessoas como eles. Como alguém que traiu a própria parceira com outra pessoa pode, agora, estar magoado porque essa pessoa lhe foi infiel? Talvez eu não compreenda os ciúmes dessa situação porque, felizmente, sou uma pessoa decente e nunca tive o impulso de trair alguém dessa maneira. A hipocrisia dele é tão evidente que chega a ser hilária. Mas a situação não para por aí, porque agora vem o inesperado. O bebê da minha irmã nasceu, e como vocês devem imaginar, o teste de ácido desoxirribonucleico foi feito imediatamente. E o resultado? Meu ex não é o pai, o bebê é do marido da ex-amiga da minha irmã. Ela também pediu o divórcio depois de descobrir a infidelidade. O que me surpreende é que, embora esse homem seja o pai, bem poderia haver outro candidato, conhecendo minha irmã e vendo como ela agiu durante todo esse tempo. Não me surpreenderia que houvesse mais concorrentes na questão da paternidade do bebê dela. Isso realmente não é estranho, considerando quem são meus pais e minha irmã. Para eles, isso parece apenas mais uma terça-feira comum. O nível de caos e drama com que vivem é tão rotineiro que o absurdo da situação nem parece afetá-los. E não, nem meus pais nem minha irmã tentaram entrar em contato comigo desde então. Mas dessa vez, e só dessa vez, vou dar-lhes o benefício da dúvida e pensar que talvez não seja que eles não me apreciem como filha ou irmã. Talvez estejam apenas ocupados demais lidando com o desastre que eles mesmos criaram. Atualização 5. Para começar, vou esclarecer algo, pois parece que algumas pessoas não captaram o sarcasmo da minha última atualização.
Quando disse que daria o benefício da dúvida à minha família, estava sendo sarcástica. Não acho que eles nunca se importaram realmente, e mesmo que não houvesse um escândalo dessa magnitude, não teriam se incomodado em se aproximar. Voltando à atualização, minha irmã acabou se mudando de volta para a casa dos meus pais. Por quê? Bem, o pai biológico de seu bebê decidiu não ficar com ela. E embora ele tenha sido infiel, entendo sua decisão. Ficar com alguém tão pouco confiável como minha irmã soa mais como um castigo do que como um prêmio. Então, sozinha e com um bebê, ela voltou para o único lugar onde parece ainda ser bem recebida, a casa dos nossos pais. Quanto ao divórcio da minha irmã, ele foi concluído de forma favorável para o meu ex-cunhado. A casa que eles compartilhavam foi vendida, e ele não precisa pagar pensão, nem infantil nem conjugal. Acho que essa foi a melhor situação possível para ele. Agora, ele pode se afastar desse desastre sem nenhuma amarra econômica ou pessoal com minha irmã. É como se a vida lhe desse um bilhete de saída sem volta, e não consigo imaginar um final melhor para ele. A amiga da minha irmã também concluiu oficialmente seu divórcio e, em termos de paz e considerando os socos no rosto, parece que as águas se acalmaram. Embora com tudo o que aconteceu, fique claro que muitos nessa história ainda merecem outro soco. Por enquanto, os dramas físicos cessaram, mas as lembranças de cada um dos eventos permanecerão gravadas na memória de todos os envolvidos, e em alguns casos, no rosto também. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Adotei a filha do meu amigo. Depois, ela pediu que o pai biológico a conduzisse até o altar, e eu descobri que minha esposa estava tendo um caso com ele, e minha filha sabia disso. Oi, pessoal. Recentemente, descobri que minha esposa estava me traindo e que minha filha adotiva sabia disso há alguns anos. Ambos me traíram. Minha futura ex-esposa, Taylor, 57 anos, e eu, 58 anos, estamos juntos há quase 30 anos e casados há 25, desde que nos conhecemos na faculdade. Nós também adotamos uma filha alguns anos após o casamento, Emily, 22 anos. Taylor e eu estávamos tentando ter um filho há um tempo, mas enfrentávamos dificuldades para engravidar. Assim, quando um amigo nosso em comum nos procurou para perguntar se estaríamos dispostos a adotar o filho dele, nós concordamos. Esse amigo, Jackson, de 58 anos, era alguém que conhecemos na faculdade. Naquela época, ele era o típico garoto de fraternidade de família rica. Após a formatura, não mantivemos muito contato, mas ocasionalmente nos encontrávamos nos aniversários de outros amigos. Então, um ano, ele nos procurou do nada e nos disse que ouviu de algumas pessoas que estávamos lutando contra a infertilidade, e embora não fosse da conta dele, ele achava que tinha a solução perfeita para o nosso problema. Ele nos contou que havia engravidado uma de suas namoradas acidentalmente, e nenhum dos dois queria ficar com o bebê. Então, naturalmente, eles pensaram em dar o bebê para adoção. Mas depois que ele soube que minha esposa e eu queríamos ter nosso próprio filho, ele decidiu nos procurar porque, assim, ele não teria que passar pelo processo de contatar uma agência e todas as burocracias envolvidas. Naquela época, já fazia pouco mais de um ano que Taylor e eu estávamos tentando engravidar e sem sucesso. Depois de discutirmos, decidimos seguir em frente com a adoção, pois parecia a melhor opção para todos nós. Mesmo antes de Emily nascer, fizemos toda a papelada legal. E, após o nascimento dela, seus pais biológicos permaneceram em contato conosco por alguns meses antes de começarem a se afastar de sua vida. Era uma adoção aberta, e tivemos que garantir a eles que poderiam visitar ou entrar em contato com Emily se quisessem. Mas eles só se preocuparam em visitá-la por alguns meses depois que ela nasceu, e então terminaram o relacionamento, parando de nos visitar. Ficamos bem com isso. A mãe biológica de Emily mudou-se e nunca mais entrou em contato conosco. Voltamos a ter contato mínimo com Jackson até que Emily completou 3 anos, e depois disso, Jackson também não teve mais contato conosco. Para ser justo, depois disso, ele não teve contato com ninguém. Era como se ele tivesse completamente desaparecido. Pelo que eu soube, o pai dele sofreu grandes perdas nos negócios e teve que vender a empresa e muito mais. Eles precisaram se mudar porque não podiam recomeçar por aqui. Por quase 13 anos, não tivemos notícias de Jackson, mas ele entrou em contato conosco algumas semanas antes do 16º aniversário de Emily. Isso foi há 6 anos, e lembro que ele nos enviou um e-mail dizendo que finalmente estava de volta à cidade e que estava abrindo seu próprio restaurante. Ele queria nos encontrar, a mim e a Emily. Eu estava um pouco cético,
Porque, honestamente, esse cara não estava em contato conosco há 13 anos, e agora, de repente, ele queria se reconectar com a nossa família e nossa filha. Era um pouco repentino demais, ele nem nos contou o que estava fazendo na última década, apenas que estava de volta e queria nos encontrar. Então, eu estava inseguro sobre dar-lhe uma chance ou não. Mas, depois de conversar com Taylor, decidimos nos encontrar com ele primeiro, sem a Emily. Quando nos encontramos pela primeira vez depois de todos esses anos, ele finalmente nos contou o que havia passado, e era realmente uma história triste. Antes da falência da empresa do pai, ele era um verdadeiro mimado. Acho que a maioria de vocês sabe como os filhos de pais ricos, sem muitas responsabilidades, geralmente se comportam. Enquanto nós começamos a trabalhar após a faculdade, ele ainda não levava a vida a sério e vivia em modo fácil, festejando todos os finais de semana e saindo com várias garotas. Ele tinha um cargo na empresa do pai, mas era apenas simbólico, e ele não precisava fazer realmente nenhum trabalho. No entanto, após se mudarem, ele teve que começar de novo e realmente começar a levar as coisas a sério. Ele teve que começar a procurar empregos, mas, como suas notas não eram boas e ele não tinha experiência no mundo real, era muito difícil encontrar algo que ele realmente quisesse fazer. Seus pais também estavam lutando para lidar com a perda de tudo que conheciam e brigavam constantemente em casa. Foi com grande dificuldade que sua família conseguiu que um parente os ajudasse e os deixasse ficar com eles. O pai dele começou a trabalhar para o tio, continuando o legado do negócio da família, que ele havia abandonado antes. O pai dele não gostou nem um pouco de voltar, pois não gostava de receber ordens de ninguém, razão pela qual não havia se juntado ao negócio da família inicialmente, mas teve que agradecer ao irmão por permitir que eles ficassem na casa e no negócio. Toda a amargura e frustração dele eram descarregadas na esposa e no filho. Em um ano, tornou-se impossível para Jackson continuar vivendo com a família, e ele decidiu aceitar um emprego de baixa remuneração para ter seu próprio dinheiro e poder se mudar. Infelizmente, mudar-se não foi o upgrade que ele esperava, pois, com o dinheiro que tinha, ele só conseguia viver em um pequeno apartamento com vários colegas de quarto. Isso o levou a uma depressão. Ele continuou tentando manter contato com a família, mas a amargura dentro dele aumentou tanto que acabou decidindo cortar todos os laços. As coisas só pioraram mentalmente, e depois de alguns anos ele desenvolveu alcoolismo e, eventualmente, começou a usar drogas. Durante esse período, ele continuava sendo demitido e pulava de um emprego para outro, mas sempre tinha dinheiro suficiente para manter seus vícios. Em um certo ponto, ele decidiu parar de pagar o aluguel e foi despejado, acabando sem teto, mas mesmo assim, ainda arranjava dinheiro para suas prioridades. Felizmente, um dos vizinhos de seu tio encontrou e o levou de volta à família, que o ajudou a se limpar. Enviaram-no para uma clínica de reabilitação e, na época em que ele finalmente voltou para cá, já estava limpo havia 2 anos. Seu tio o colocou em contato com alguns investidores, e ele também tinha algumas economias, então voltou com a intenção de ser melhor desta vez. Queria começar a corrigir as coisas conosco, pois sentia que havia nos abandonado. Mesmo tendo colocado Emily para adoção, ele prometera que tentaria fazer parte da vida dela, e agora queria pelo menos dar a si mesmo uma chance de cumprir essa promessa. Por isso, queria que deixássemos Emily conhecê-lo. Isso foi outra discussão completamente diferente. Lembro que Taylor era a favor, mas eu ainda estava resistente, pois achava que seria um choque muito grande para Emily. Ela sabia que era adotada, mas eu não queria forçá-la a uma situação estranha ao introduzir o pai biológico em sua vida, depois de tantos anos sem contato. Então, minha esposa e eu decidimos que perguntaríamos a ela, e só então reintroduziríamos Jackson em sua vida. Quando conversamos com Emily, tentei manter as coisas neutras, mas Taylor decidiu adotar uma abordagem diferente e fez parecer que Jackson tinha passado por muita coisa, e que apenas ter Emily em sua vida poderia melhorá-lo. Achei que foi um pouco manipulador, mas Taylor me disse que estava apenas sendo honesta com Emily e que ela merecia saber tudo sobre por que seu pai biológico não esteve presente nos últimos 13 anos, para que pudesse tomar uma decisão informada. Eventualmente, Emily decidiu conhecê-lo, e ainda me arrependo de ter permitido isso, pois eles se deram bem, e por alguns anos as coisas estavam indo bem. Mas, infelizmente, a pandemia aconteceu, e ele teve que fechar seu restaurante. Foi incrivelmente triste, pois o restaurante era o meio pelo qual ele e o pai dele poderiam se reerguer, já que estavam considerando administrar o restaurante juntos como sócios.
com a experiência em negócios do pai, poderiam retomar a vida de antes, sem depender mais do tio dele. Mesmo após a pandemia, ele não conseguiu colocar as coisas nos eixos com o restaurante, e foi então que ele começou a beber novamente, há cerca de 3 anos. Pessoalmente, sinto que ele simplesmente desistiu, pois estava bastante deprimido durante a pandemia e enfrentava dificuldades financeiras, mas recusava qualquer ajuda de nossa parte. Quando as restrições foram suspensas, parecia que ele havia perdido a vontade de fazer qualquer coisa e passava os dias bebendo. O pouco dinheiro que ele conseguia com o restaurante era apenas o suficiente para se manter, mas nada além disso. Tentamos ajudá-lo, mas parecia que ele não estava interessado. Ele só queria continuar bebendo, e eu comecei a vê-lo como uma pessoa sem esperança, pois, mesmo com amigos e familiares dispostos a ajudá-lo, era como se ele tivesse desistido de si mesmo. E não há nada que se possa fazer com pessoas assim. Além disso, era muito irritante para mim que Taylor e Emily continuassem a ter pena dele, como se ele fosse uma vítima que desistiu. No entanto, eu não podia dizer nada sobre isso, pois Jackson já estava passando por muita coisa, e eu não queria ser cruel. Taylor e Emily mantinham contato com ele, ocasionalmente, Taylor até o ajudava com dinheiro, já que, nos últimos anos, ficou muito claro que ele estava passando por dificuldades, pois teve que se mudar para um apartamento bem pequeno. Emily também cuidava dele, e nós o visitávamos ocasionalmente, já que ele nunca estava em condições de nos visitar. Eu achava que poderíamos muito bem evitar essas visitas, pois tudo era muito deprimente, mas elas achavam que seria insensível da nossa parte. Ficou óbvio que tínhamos opiniões bem divergentes sobre a situação. Essa era a nossa realidade nos últimos anos, e então, recentemente, no início deste ano, Emily ficou noiva do namorado da época do ensino médio, e isso nos uniu a todos. Estávamos igualmente empolgados, mas as coisas ficaram amargas para mim quando, na festa de noivado, Emily decidiu pedir publicamente que minha esposa e seu pai biológico a conduzissem até o altar. Obviamente, Taylor e Jackson ficaram radiantes, mas a maioria das pessoas percebeu que eu estava completamente surpreendido por essa decisão. Fiquei chocado, pois sabia que ela tinha um carinho especial por Jackson, por tudo que ele havia passado, mas, no fim das contas, eu era o pai dela. Fui a pessoa que realmente a criou, e sempre assumi que seria eu a acompanhá-la até o altar. Era um sonho meu, então, quando ela não me escolheu, fiquei bastante abalado. Mais tarde, ela me explicou que a única razão pela qual pediu a Jackson e não a mim foi porque achava que isso faria muito bem a ele, provavelmente, o manteria longe da bebida. Na época, não fiquei feliz com essa decisão, mas era o casamento dela e a escolha dela, então eu tive que aceitar sem questionar. Ela também me disse que, independentemente de quem a acompanhasse até o altar, meu verdadeiro pai sempre seria eu, então isso não importava. Mas a questão é que importava, e isso me corroeu nos últimos meses, pois eu continuava tentando entender o que eu havia feito de errado. Então, acabei descobrindo, por coincidência, alguns dias atrás, quando voltei para casa mais cedo de uma viagem de negócios para surpreender Taylor. Era para eu ficar fora por 3 dias, mas voltei na noite do segundo dia e fiz o possível para ser silencioso com as chaves e tudo mais, andando na ponta dos pés até o quarto de Taylor para surpreendê-la. Mas, então, ouvi a voz de Emily no quarto, e elas estavam falando sobre mim. Não pude evitar de ouvir, e estou muito grato por ter ouvido, pois, caso contrário, acho que nunca teria descoberto o que realmente estava acontecendo. E, quando finalmente soubesse, já seria tarde demais. Elas estavam falando sobre o casamento, obviamente, e Taylor estava dizendo a Emily que estava feliz por ela ter feito a escolha certa ao escolher sua família verdadeira para conduzi-la até o altar e a parabenizou. Eu fiquei muito confuso sobre o que esse comentário significava, mas logo descobri, pois o restante da conversa era Emily dizendo à mãe que não estava feliz em me enganar nos últimos 3 anos, mas que elas a colocaram em uma posição muito difícil, e é por isso que ela teve que fazer isso. Continuei ouvindo a conversa por cerca de 10 minutos e consegui descobrir que Taylor estava me traindo com Jackson há 4 anos, e que, nos últimos 3 anos, Emily sabia disso, pois os havia pego juntos em algum momento. Mas os dois fizeram um acordo, e para evitar que Emily me contasse, prometeram financiar o negócio dela, sem perguntas. Sempre prometi a Emily que pagaria por sua faculdade pelo casamento dela, mas, depois disso, ela estaria por conta própria, pois Taylor e eu também precisávamos economizar para nossa aposentadoria. Nós investiríamos em algum momento,
mas ela teria que iniciar o negócio por conta própria. Esse era o acordo. Taylor sabia disso e concordava. Então, o plano era que Emily trabalhasse para outras empresas, adquirisse experiência e, quando tivesse capital e um modelo de negócio, começaria a procurar investidores para iniciar o seu negócio. Ela sempre quis fazer algo relacionado à moda, então esse era o caminho que estava trilhando. Nos últimos meses, mencionou várias vezes que planejava iniciar o negócio após a lua de mel. Fiquei um pouco preocupado sobre como ela conseguiria o dinheiro, pois trabalhava há apenas um ano e achava que isso não era tempo suficiente para ter nem experiência nem dinheiro. Mas, depois de ouvir aquela conversa, percebi que provavelmente Taylor ajudaria financeiramente no futuro. Pelo que sei, após a lua de mel, Taylor vai investir no negócio que Emily está iniciando, e era isso que elas estavam discutindo. No entanto, ainda não tenho ideia do papel que Jackson desempenha nisso tudo, pois, pelo que sei, ele é um cara sem esperança e sem dinheiro. Imagino que o fato de ele estar nessa situação seja deprimente o suficiente para que Emily guardasse o segredo, mas, depois de ouvir a conversa, fiquei devastado. Então, voltei para fora da casa silenciosamente e entrei no meu carro para ir embora. Eu estava um caos depois disso, sem saber como lidar ou sequer processar tudo aquilo. Fiquei dirigindo por um tempo até chegar a um hotel, e lá fiz algo muito impulsivo. Comecei a ligar para todos os fornecedores do casamento, aos quais eu deveria pagar. O casamento estava a 3 meses de distância, e eu tinha que começar a garantir os depósitos para decoração, floristas e alguns outros fornecedores. A família do noivo e eu estávamos dividindo o custo do local e do buffet, e, segundo o contrato, não poderíamos recuperar esse dinheiro. Antes de fazer qualquer outro pagamento, decidi cancelar todos os contratos, porque estava retirando todo o financiamento do casamento. Afinal, já que era óbvio que Taylor havia prometido financiar os sonhos de Emily, ela poderia financiar este também. Depois de falar com os fornecedores e dizer que não precisavam mais entrar em contato comigo para o dinheiro, pois eu estava fora, decidi fazer uma postagem, pois senti que todos deveriam saber. Escrevi uma postagem bem longa com os detalhes de tudo que acabará de descobrir e falei sobre como me senti traído, não só por minha esposa e minha filha, mas também por Jackson, que eu considerava um amigo. Os 3 partiram meu coração, especialmente Taylor, e mais ainda Emily. Agora, eu não queria mais nada com eles, pois estava claro para mim que essa nunca foi a minha família. A verdadeira família era Taylor, Jackson e Emily. Não importava que eu a tivesse criado, a lealdade dela estava em outro lugar. Terminei de escrever a postagem e, como sabia que ela causaria um grande rebuliço nas redes sociais, coloquei meu celular no modo silencioso e tentei dormir, para não pensar mais nisso. Infelizmente, quando acordei no meio da noite, não foi como acordar de um pesadelo, pois tudo ainda era muito real e estava realmente acontecendo comigo. Quando verifiquei meu celular depois de acordar, quase 3 horas após a postagem, vi que várias pessoas da família comentaram, me dizendo para ser forte, e eu realmente apreciei isso. Também notei que Taylor e Emily estavam me ligando sem parar depois da postagem, enviando mensagens pedindo para que eu retornasse e que elas sentiam muito pelo modo como eu descobri. Queriam que eu voltasse para casa para conversar, pois achavam que me deviam uma explicação. E realmente deviam, mas eu não estava disposto a falar ou interagir com elas de maneira alguma. Elas continuaram ligando, mas eu não iria responder. Depois de conferir meu celular, percebi que não tinha recebido nenhuma mensagem de Jackson, provavelmente porque ele não tinha nada a dizer, e isso era justo, já que éramos apenas amigos, e ele não tinha tanto a me dever quanto minha família. Mas as coisas pioraram no dia seguinte, quando acordei por volta do meio-dia e percebi que Taylor havia parado de me ligar, mas Emily ainda estava tentando entrar em contato. Ela não estava mais pedindo desculpas e me dizendo para voltar para casa em suas mensagens. Agora, ela dizia que eu tinha arruinado tudo para ela. Não entendi o que ela queria dizer até que ela me enviou uma mensagem dizendo que seu noivo havia decidido cancelar o casamento após confrontá-la sobre a postagem. Ele leu e percebeu que Emily estava encobrindo o caso da mãe há 3 anos, só para conseguir financiamento para seu negócio no futuro. Ele achou que isso era ganância e falta de ética e ficou enojado com ela, o que eu realmente não posso culpar. Além disso, piorou o fato de que ela até escolheu Jackson e a mãe para acompanhá-la ao altar no dia do casamento, e agora ele finalmente entendeu o porquê. Ela queria a mãe e não se importava comigo, mesmo que Jackson não tivesse sido quem a criou, eu sim. Como mencionei antes, o noivo dela era namorado da época do ensino médio e conhecia nossa família há muito tempo.
Então ele também me conhecia há bastante tempo e foi uma das únicas pessoas que realmente sabia o quanto eu estava magoado quando Emily escolheu Jackson em vez de mim para levá-la até o altar. Ele até me consolou. Não foi surpresa que ele tivesse tomado uma posição tão firme em meu favor e cancelado o casamento. E eu realmente fiquei grato por isso. Achei que foi um ato de karma e, por mais que Emily continuasse a me procurar, isso não mudaria o que aconteceu. Então, decidi ignorá-la. Desde aquele dia, meu celular está cheio de mensagens de todos que conheço. A maioria das pessoas mandou mensagens de apoio, mas algumas disseram que não havia necessidade de expor tudo isso em uma plataforma pública, porque, afinal, eu estava falando sobre minha esposa e filha, e elas estariam recebendo toda a repercussão negativa. Essas pessoas eram principalmente da família da minha esposa. Fiz essa postagem há quase 3 dias, e Emily parou de me mandar mensagens e de tentar me contatar no segundo dia. Eu estava me sentindo bem com o que fiz até algumas horas atrás, quando recebi uma mensagem dela dizendo que estava muito arrependida por tudo, mas, mais do que tudo, estava arrependida pelo fato de ter uma família tão problemática como a nossa, pois arruinamos tudo para ela. Aparentemente, o noivo dela foi embora após confrontá-la sobre a postagem e bloqueou-a em todos os lugares, então, agora, não haverá mais casamento, e ela está completamente sozinha. Senti um pouco de pena dela, pois sabia que ela realmente amava o noivo. Eles estavam juntos há muito tempo, e agora tudo acabou. Acho que agora ela entendeu o que estou sentindo, e sei que não deve ser fácil. Me pergunto se fui muito longe ao fazer a postagem, mas, ao mesmo tempo, penso que eles quebraram a minha confiança de uma forma tão dolorosa que por isso foi minha única maneira de lidar com tudo. Atualização 1. Oi, muito obrigado por todo o apoio. Sim, já conversei com um advogado, e ele está no processo de entrar com o pedido de divórcio em meu nome. Tem sido 6 dias muito difíceis desde que descobri o que estava acontecendo na minha família, e ainda estou tentando processar tudo isso. Estou hospedado em um hotel, nem voltei para pegar roupas extras, pois não vale a pena. Agora, meus pais também sabem o que estava acontecendo na família pelas minhas costas, e eles também cortaram completamente o contato com Taylor e Emily. Mesmo que tenha sido particularmente difícil para eles cortar laços com Emily, já que ela é neta deles, isso precisava ser feito, e agora está feito. Além disso, muitos de vocês perguntaram por que exatamente eu me recusei a financiar o negócio da Emily no futuro, enquanto Taylor concordou. Bem, eu recusei porque achava que Emily precisava aprender a ser independente, e também acreditava que Taylor e eu precisávamos guardar dinheiro para nossa aposentadoria. Mas imagino que Taylor estava desesperada para manter o segredo do caso dela, por isso ofereceu financiar o negócio. Ela provavelmente sabia que estaria bem cuidada depois de se aposentar, seja por mim, já que tínhamos uma renda parecida e eu era bom em economizar, ou pelo que os pais dela deixariam para ela. No pior dos cenários, ela simplesmente passaria o resto da vida com Jackson. Seja qual for o motivo, foi o suficiente para que Emily me traísse por algum dinheiro, e isso é o que realmente importa. Desde que ela me enviou aquela mensagem, eu não respondi, e não pretendo responder a nenhuma das duas. Elas não merecem, e acho que é melhor eu ficar longe delas agora, tanto para o bem delas quanto para o meu. Em breve, Taylor receberá os papéis do divórcio, e espero que possamos pôr um fim nisso, porque tudo o que eu quero agora é seguir em frente e deixar esse pesadelo para trás. Atualização 2. Finalmente recebi notícias de Taylor depois de quase 10 dias desde que descobri o caso e fiz a postagem, e alguns dias atrás ela recebeu os papéis do divórcio. Hoje, ela entrou em contato comigo. Eu tinha bloqueado toda a minha família, então ela teve que criar uma nova conta de e-mail e me enviou um pedido de desculpas por tudo. Ela me disse que, depois de ouvir sobre tudo que Jackson havia passado, começou a desenvolver um certo carinho por ele, antes que percebesse, começou a se apaixonar. Aparentemente, ela queria me contar sobre isso, mas não sabia como. Então Emily descobriu, e ela teve que suborná-la para que ficasse em silêncio, e as coisas só foram ficando mais complicadas. Ela disse que sente muito por ter criado toda essa bagunça, e Jackson também. A única coisa que ela poderia fazer por mim neste momento era garantir que o divórcio fosse um processo tranquilo, então, quaisquer que fossem os meus termos, ela não iria contestá-los e apenas aceitaria o que eu decidisse. Acho que isso já é suficiente para mim, porque brigar com ela não vai consertar o nosso casamento. Ainda estou muito bravo com tudo isso,
mas não posso fazer mais nada além de aceitar o que está acontecendo e tentar aproveitar ao máximo a situação. Ainda não recebi nenhuma resposta de Emily, mas, pelo que sei, ela e o noivo oficialmente terminaram, pois publicaram uma declaração oficial nas redes sociais dizendo que o casamento havia sido cancelado e que decidiram se separar. Eles não deram nenhuma razão, mas qualquer pessoa com 2 neurônios consegue entender o motivo. É muito triste, mas não há o que fazer. Agora, tudo o que resta é finalizar o meu divórcio e encerrar de vez com essa família. Atualização 3. Oi, já se passaram 6 meses desde que pedi o divórcio, e ele foi finalizado há 3 semanas. Fiquei com a casa e com nossos 2 carros, e honestamente esses eram meus únicos 2 pedidos. Sem pensão e sem acordo financeiro para Taylor. O único dinheiro que ela recebeu foi o que ela havia contribuído para nossa poupança conjunta, e só isso. Encerramos essa conta em nosso casamento. Desde que entramos com o pedido de divórcio, houve pouquíssima interação, e a maioria foi através de nossos advogados. Agora, até isso chegou ao fim. Estou realmente aliviado, pois agora posso finalmente tentar seguir em frente de uma maneira verdadeira. Ouvi de algumas pessoas que ela se mudou para a casa de Jackson e que eles venderam o restaurante, então acho que planejam voltar para a família dele. Que bom para eles, acho que será melhor se eles forem embora. Emily e eu também não temos nos falado nos últimos meses, desde que o casamento dela foi cancelado. Ela chegou a me procurar para pedir desculpas por e-mail há 2 meses, dizendo que tentaria ser uma pessoa melhor. Surpreendentemente, Taylor cumpriu a promessa que fez de financiar o negócio de Emily, então agora que ela tem dinheiro, vai começar a trabalhar em um modelo de negócio. Ela me disse que eu não precisava perdoá-la, mas, ainda assim, ela iria se esforçar para ser uma pessoa melhor. Eu desejo a ela tudo de bom, de verdade. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.